sejam bem-vindos ao podcast Emocionalmente Sã, o podcast que fala sobre saúde mental de forma descomplicada. Eu sou a Priscila Braga, psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental, e junto comigo estamos aqui com a minha grande amiga e co-host Simone Trindade. Se apresente-se. Eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, ex-profissional de recursos humanos, e eu estou aqui para a gente trocar uma ideia sobre o que é ser emocionalmente sã, de forma descomplicada, de forma aberta, com menos tabu. E hoje, o que vamos fazer por aqui? Vamos falar de um tema super importante: carreira saudável. E trouxemos ninguém mais, ninguém menos do que uma colega da área da TCC. Ela é psicóloga, ela também, gente, é formada pela USP, especialista em atendimento de orientação profissional e carreira. Ananda Gama! Agora eu não vou ficar falando muito dela não, porque nada melhor do que a própria pessoa para se apresentar, né? Então, Ananda, conta pra gente quem é tu na fila do pão. Ananda, seja muito bem-vinda ao podcast Emocionalmente Sã. Conta pra gente, conta aí pro pessoal. Muito prazer, gente. Sou a Nanda, sou psicóloga. Eu sou especialista em orientação profissional e carreira. Atualmente eu faço parte do Instituto VI como uma das orientadoras, oferecendo atendimentos de orientação profissional e carreira. E também ofereço mentorias e capacitação para profissionais que querem se aprofundar na orientação profissional. E eu também sou sócia fundadora da Live Consultoria, uma consultoria de cuidado integral e bem-estar corporativo. Olha, já tem até mentoria aí, fica a dica, né? Uhum. Dessa questão da formação dos profissionais que querem trabalhar com orientação de carreira, precisa ser da área da saúde? Precisa ter uma formação específica ou não? Não necessariamente. Nós trabalhamos com profissionais de várias áreas do conhecimento e oferecemos tanto uma mentoria, que é uma formação especializada para aqueles que querem conhecer mais e se especializarem realmente na orientação profissional, quanto a comunidade orienta, que é um espaço de troca, aprendizagem, supervisão e estudo, principalmente, sobre orientação profissional e carreira, de uma forma também descomplicada e atualizada. Ô, Pri, sabe o que a Ananda estava me contando, que eu achei super legal? Que eles estão treinando e capacitando alguns profissionais da educação que tem uma matéria nova. Como é que chama, Nanda? Projeto de vida. Projeto de vida, que essa matéria, como é nova, as pessoas ainda não sabem muito bem como lidar, e os profissionais estão indo pedir ajuda, os educadores, para levar essa informação para as crianças não ficarem, né, esperando chegar só o colegial para decidir, e o projeto de vida vai orientando. É isso, Ananda? Exatamente. Nossa, Ananda, então assim, já aproveitando, né, esse gancho, que fantástico esse projeto, conta um pouquinho pra gente como que funciona. Vou comentar. Então, eu sou parte dessa equipe do Instituto VI. Nós somos uma equipe multiprofissional que trabalha principalmente com orientação profissional e carreira, e o nosso objetivo, nós somos uma equipe totalmente online, o nosso objetivo é realmente poder democratizar o acesso à orientação profissional no Brasil e no mundo. Então, a gente oferece essa mentoria, cujo objetivo é poder capacitar esses profissionais que estão em diversos setores, e aí as pessoas podem trabalhar tanto no contexto escolar, educacional, com o projeto de vida, com o atendimento de primeira escolha ali dos estudantes do ensino médio, quanto no contexto clínico, de atendimentos também em orientação, quanto num contexto de universidades também, ajudando pessoas que estão buscando uma reorientação, às vezes de curso, dentro de uma universidade, uma faculdade também, quanto em qualquer outro ambiente. Afinal, o trabalho é a essência da nossa vida. Sim. Então, quando a gente pensa em orientação profissional e carreira, a gente está pensando em trabalho e é tudo que nós vivemos. Né? Tudo. Que projeto fantástico. Fantástico. De Na vocês. nossa época, amiga, o que a gente fazia? Teste vocacional, pegava lá um testezinho, fazia umas perguntas. Você é de humanas, você é de exatas, você é de biológicas. Não, exatas, em algum momento você foi para exatas? Não deu resultado? Nem em mim. Gente, nunca deu. Até hoje eu sou péssima em exatas, né? Como que a gente tem, né? A vocação é de cada um, é muito individual. Exatamente. Cada ser é único. Então, eu não tenho vocação para exatas. Se não fosse humanas na minha vida, eu não sei o que eu faria. Aí você ia falar com ela e ela ia te dizer o quê? Que você precisaria fazer uma avaliação contextual, não é só fazer o teste, né? Não tem nem teste, não tem mais, né? Isso mudou, exatamente. Né? Antes tinha muito isso. Né? Você vai fazer a orientação vocacional e vai lá, e vai com um profissional, vai passar um X de tempo para você descobrir qual é a sua vocação.
Hoje em dia, existem muitas ferramentas ainda de avaliação psicológica, que são esses testes psicométricos, que ainda são utilizados dentro do campo da orientação profissional. E eu estou nomeando como um campo de orientação profissional de forma mais ampla, né? Alguns profissionais ainda falam de orientação vocacional, orientação de carreira, OPC, mas estou nomeando dessa forma só para facilitar. Mas a ideia é que alguns profissionais ainda utilizam a avaliação psicométrica e ela tem uma certa eficácia, mas eu entendo que de alguma forma ela é limitada, porque ela acaba aparecendo como uma bola de cristal. Então, muitas vezes ela não favorece o autoconhecimento. Quando você vai lá e responde um teste, você não está preocupada naquilo que você conhece sobre si mesmo, seus interesses, ou mesmo como que é a rotina de trabalho daquela área. Eu posso gostar muito de psicologia. Talvez vocês tenham conhecido, por exemplo, pessoas que fizeram a faculdade de psicologia, mas que não quiseram trabalhar com essa área, porque elas gostavam muito do tema, mas não necessariamente da rotina e da identidade profissional. Então, a ideia de trabalhar com a orientação profissional enquanto um processo ajuda a desmistificar isso e a tirar o peso do teste como aquilo que vai responder o que você deve fazer ou o que você deve ser, mesmo porque ele é sempre muito limitado. Ele vai te dar uma análise de alguns interesses em específicos e talvez algumas coisas que você pode se aprofundar enquanto possibilidade de escolha, mas não necessariamente um caminho profissional e aquilo da sua rotina, por exemplo. Isso aparece muito mais dentro de um atendimento de orientação, exige pesquisa, exige experimentação, exige, enfim, muitos outros fatores. Vai vir um laudo para você dizendo, olha, sua profissão é essa, né? Exatamente. Antigamente tinha muito isso, né? Você já saía com um relatório dizendo, é isso, e nada flexível. Exatamente. Né? E a gente conhece histórias de pessoas que tiveram essa resposta de um teste vocacional, mas muitas vezes isso foi limitado e a pessoa caminhou uma vida inteira dentro de uma área sem se identificar realmente, mas porque aquele teste deu aquela resposta. Eu acredito que aquilo então é a minha carreira sem uma clareza de si mesmo, né? Sem uma clareza sobre o que eu realmente quero da minha vida. E hoje o projeto já está em ação? Vocês já estão andando e caminhando com o projeto? Sim. Algumas instituições, né, já estão andando com vocês? Sim. Dentro dessa equipe do Instituto VI, a gente trabalha, como eu falei, tanto com atendimentos, então a gente atende diferentes públicos. Eu trabalho tanto nessa instituição quanto em atendimentos particulares também de orientação profissional, de psicoterapia também, mas dentro dessa instituição a gente trabalha com esse público geral, tanto primeira escolha, pessoas em transição de curso universitário também, pessoas em transição de carreira, preparação para aposentadoria também, tem muitos públicos para... Esse é um tema bastante buscado atualmente. Com né? certeza. Então, diferentes públicos. Novamente, o trabalho é a essência da nossa vida. Então, quando a gente pensa em orientação profissional e carreira, a gente está pensando que é um tipo de atendimento que está ligado em todos os momentos. Tem pessoas que trabalham com isso atualmente até já no ensino fundamental, para poder fazer uma certa conscientização sobre os tipos de profissões, os tipos de carreiras que existem. E a gente também tem essa outra vertente para profissionais que querem começar a trabalhar com orientação profissional também. Até voltando um pouquinho, né? Quando nós anunciamos, né, para o público do Emocionalmente Sã, que você estaria aqui com a gente, né? Até você apareceu no vídeo, nós recebemos algumas perguntas. E aí, hoje, né, a gente vai responder as perguntas do nosso público. E se surgirem mais perguntas, depois elas irão para você e você volta, tá? Então, uma das primeiras perguntas que eles trouxeram foi assim: será que eu tenho uma vocação? E como eu posso reconhecer minhas aptidões e habilidades? Vou diferenciar essa pergunta em duas. Tá. Perfeito. Primeiro, sobre esse tema da vocação, acho que tem um ponto importante nesse sentido, que é a questão do mito também da vocação, né? Acho que todos nós, em algum momento, acreditamos que a gente é chamado para algo. Até eu gosto muito dessa definição, dessa palavra vocação, que ela vem do vocare, latim, né? Que tem a ver com chamado. Quando a gente pensa antigamente, né? As pessoas, elas escolhiam muito uma profissão a partir dessa ideia do chamado divino. Então, se eu tenho um chamado para tal área, né? Deus me comissionou para trabalhar com isso. Eu vou questionar o chamado de Deus? Jamais. Então, as pessoas tinham muito essa crença, né? Antigamente, assim, a gente está falando de séculos de história em que isso ficou muito presente.
E atualmente a gente tem múltiplas possibilidades profissionais e a gente também, inclusive, tem pessoas que escolhem caminhos profissionais sem necessariamente ser por um interesse ou uma aptidão, mas muitas vezes por uma questão de, olha, isso tem um retorno financeiro maior, eu vou ter uma estabilidade, a partir desse trabalho eu vou ter mais segurança e isso vai me dar mais estabilidade para poder conquistar outros objetivos de vida, não necessariamente até para uma identificação clara com esse trabalho. Então, a ideia da vocação, ela é uma crença, na verdade. Muitas pessoas acreditam que elas têm que escolher algo de acordo com uma suposta vocação, mas, na verdade, aquilo não é totalmente real, porque as pessoas, na verdade, estão se baseando numa ilusão, né? A ideia de que quando eu encontrar algo que for a minha vocação, eu vou ser plenamente feliz. E aí, quando eu encontrar o trabalho dos meus sonhos, quando eu encontrar aquilo que realmente foi incrível, eu vou ser, de fato, feliz, satisfeito, realizado, mas colocar tudo isso, né, toda essa expectativa em cima de um trabalho é praticamente impossível. Não vai existir nenhum trabalho que vai me satisfazer totalmente, né, 100%, pensando, né, financeiramente, emocionalmente. Seria o mundo perfeito, né? Mas exatamente. o mundo real não funciona dessa forma. Exatamente. E aqui eu só faço uma comparação com, por exemplo, a ideia do relacionamento amoroso. Eu posso esperar muitas coisas de um parceiro, de uma parceira, enfim. Eu posso esperar afeto, carinho, apoio, muitas coisas, mas vai ter algumas coisas que essa pessoa não vai conseguir me suprir emocionalmente. Eu posso buscar isso em amigos, familiares, hobbies, enfim, né? Aquela relação, ela nunca vai me completar totalmente. E talvez nem seja a função de uma relação amorosa. Assim como não é a função de um trabalho que ele me complete totalmente. A gente tem construído nos últimos anos uma idealização de que o trabalho ele tem que ser tudo. Então, eu tenho que ter no trabalho a realização financeira, profissional, a ideia de que ali eu estou satisfeito, eu encontro o propósito, que é a palavra que está em alta atualmente. E, claro, eu posso ter um trabalho que me realize, eu me sinta de alguma forma feliz e preenchida, mas ter todas essas expectativas preenchidas por um trabalho é impossível, e por isso que a ideia, que muitas vezes é utópica, né, de que eu vou encontrar a minha vocação, ela nem sempre é realmente realista na prática. Mas, falando um pouquinho da segunda pergunta, né, de como identificar aí algumas aptidões e habilidades, eu vou fazer uma breve contextualização, comentando até o que a gente estava brincando um pouco aqui, né? Nossa, eu não tenho vocação para exatas. Eu brinco de uma experiência que eu tive, muito pontualmente, mas de que quando eu estava na escola, eu gostava de muitas coisas, mas gostava de português, né? Pensei, por exemplo, na questão do jornalismo, gostava muito de redação, mas eu amava física, eu gostava muito. Na época, hoje eu não trabalharia com isso, claro, mas eu não teria muita habilidade com cálculos mais avançados, mas meu professor era excelente. Isso me fez gostar muito dessa área. Eu era uma aluna muito boa, eu tinha amigos também que eram muito bons, né? A gente trocava muito. Então, era uma área que eu gostava muito. Mas eu não iria para isso. Mas como é que eu identificava que eu não era, então, de exatas, por exemplo? Eu gostava muito de biologia. Poderia ser de biológicas, né? A gente tem um dilema da psicologia, né? Um pouco biológicas, um pouco humanas. Mas o ponto é, para eu poder identificar as minhas habilidades, isso tem um grave problema quando a gente pensa na nossa história de vida do nosso sistema de educação, em que a gente muitas vezes tem uma aprendizagem muito teórica. A gente senta, estuda, faz as provas e muitas vezes isso é muito limitado. Então, muitas vezes as pessoas chegam numa vida adulta sem ter clareza do que elas gostam, do que elas são boas, de quais são as suas habilidades, os seus interesses até mesmo. Eu não estou falando só de aptidões, áreas em que eu já me desenvolvi ao longo da minha vida, mas áreas do que eu gosto. E um modelo de ensino também tão ultrapassado, porque a gente está com tanta tecnologia, com tantas formas de aprender, e o aluno ainda senta lá muitas vezes, né, na cadeirinha, o professor fica no quadro e se ensina. Eu acho que esses professores são muito guerreiros para aprender a atenção, né? Sim. Principalmente dessas crianças menores. E a gente ainda tem um sistema de prova que você estuda, fica nervosão, faz a prova, no dia seguinte quase não lembra de nada do que foi estudado. Então, e isso também, você sente que tem alguma mudança ou interferência com relação às aptidões, às habilidades?
Com certeza. Se a gente compara com sistemas de ensino de outros países, aqui no Brasil também algumas escolas têm uma aprendizagem um pouco mais prática. Então, você vai no laboratório, você visita um museu, você tem outras possibilidades de compreensão e de aprendizagem. Até porque, de novo, a gente também pensa nessa outra vertente de que a aprendizagem é algo muito complexo. Então, a gente aprende por muitos fatores. Tem pessoas que são mais visuais, outras mais auditivas, outras mais sinestésicas, vão aprender mais na prática. Então, isso também influencia diretamente em como eu me conheço. E eu tô trazendo esse elemento porque eu entendo que isso influencia no meu autoconceito, na minha autoconfiança. Muitas vezes quem percebe fala, olha, eu não acho que eu não tenho nenhuma habilidade, eu não tenho nada que se destaca, eu não tenho uma vocação. Isso é muito comum no adolescente falar, eu não tenho nada que se destaque. Mas muitas vezes o quanto que ele já experimentou algo, o quanto que ele já fez algo que foi realmente relevante e que foi uma experiência nova e que de alguma forma foi algo que ele conseguiu desenvolver esse tipo de aprendizagem também. E a gente pensa também no próprio conceito de habilidade, que tem a ver com algo que eu vou treinando também. Quando a gente pensa em habilidades sociais, né, por exemplo, eu não consigo me desenvolver em habilidades sociais sem algum nível de exposição, de treino, de prática. Como é que eu vou descobrir se eu tenho uma habilidade para esporte, se muitas vezes eu não me exponho a esse tipo de situação, ou para tantas outras coisas. E aí a gente vê um limbo entre o ensino, né, a aprendizagem ali, teórica da escola, com a experimentação profissional. Como é que eu vou saber se eu vou me dar bem ali, por exemplo, numa área de engenharia, se dentro da minha aprendizagem escolar é tudo tão teórico e distante do mercado profissional? Então, eu entendo que existe um limbo. Mas eu queria comentar, acho que de uma forma um pouco mais clara, que talvez ajude quem está ouvindo a pensar em 3 aspectos que são essenciais para poder identificar as próprias habilidades. O primeiro aspecto, acho que envolve muito uma questão de reconhecer aquilo que você tem facilidade. Então, aquilo que você faz com um pouco mais de agilidade, aquilo que você faz de uma forma com mais clareza, sem tantas... que outras pessoas talvez não façam com tanta facilidade. Às vezes você lê um pouco mais rápido, você é aquela pessoa que tem mais facilidade com uma movimentação corporal, com um raciocínio lógico, não necessariamente fazer contas ou ser bom em matemática, mas tem mais facilidade com raciocínio lógico. Então, reconheça aquela área que você tem mais facilidade. Um outro aspecto é aquilo que você é reconhecido pelo outro. Então, muitas vezes, se as pessoas enxergam em você algum nível também de facilidade ou de habilidade de uma forma mais específica, muito provavelmente isso também está ligado com algum tipo de habilidade que você já tem. Então, as pessoas sempre te elogiam porque você é aquela pessoa do grupo que escuta muito bem os outros, ou porque você é aquela pessoa do grupo que consegue se comunicar muito bem, você é muito extrovertido. Isso tem a ver também com algum nível de habilidade que você tem. Um outro aspecto tem a ver com essa aplicação em algum contexto. O quanto que você consegue entender que essa habilidade, de alguma forma, ela está presente nas atividades que você faz. Então, eu sempre me inclino para algumas atividades, eu gosto muito de coisas de sustentabilidade, meio ambiente, eu sempre me inclino a participar, por exemplo, de coisas de reciclagem na minha escola ou no meu trabalho, porque isso é um tema que me interessa muito. Então, isso provavelmente tem a ver com o olhar e algo que você já está inclinado. Talvez você não perceba o quanto isso já faz parte do seu dia a dia, mas é um exercício muito de autoobservação, o que aí eu também faço um parênteses que a gente não faz muito, né? A gente não se observa, a gente não se reconhece, e muitas vezes a gente também não tem contato com esses interesses e habilidades na prática. E aí chega um momento na vida que parece que vai vir um pó de pirilim pim pim, você vai descobrir a sua carreira assim, magicamente. Não, é uma observação contínua, pelo que você está trazendo, para mim faz todo sentido, né? Observar as habilidades. Eu tenho 2 pequenos, eu fico olhando, eles são completamente diferentes, né? Um é mais do raciocínio lógico, enfim, o outro é mais comunicação, mais corporal. Eles são completamente diferentes, e aí toda hora que eu reconheço uma habilidade, eu falo, olha, você é bom nisso, olha, isso aqui você faz melhor, né? Olha, isso aqui você faz bem. E aí eu vejo como são universos que vão se construir, porque a gente nem sabe como vai ficar o futuro das profissões, né? Das carreiras, o que virão. Mas olha por aí. Né, que bacana, né, a Simone trazer isso, porque ela já tem, né, os filhos em um ambiente onde estão inseridos, onde você já, né, desperta neles também essas vocações, você vai apontando, você valida. Então, acho que esse também é o processo da construção, né? E você sabe que eu digo muito para eles, Pri? Eu falo, olha, nota não define ninguém. Nota escolar não define ninguém. Hoje, infelizmente, você precisa fazer as provas, né? Então, é necessário tirar uma nota. Mas se você tirar 8, 7, isso não quer dizer que você é melhor ou pior do que a tua coleguinha do lado. Então, a nota não te define.
A escola, né, nesse modelo, não te define. Preste atenção em você e segue a vida. E Isso eles é estudam, fantástico. eles vão bem, eu não tenho problema com isso, mas assim, eu não sou aquela mãe que cobra o 10 e fico pentelhando a criança ali. Não, eu dou a mesma importância para o exercício de artes, fazer um exercício de educação artística, quanto eu dou importância para fazer um exercício de matemática. Para mim, está tudo no mesmo nível. Né? Não tem essa, matemática, português. Não, tudo é importante. Então, a gente vai fazer para que eles consigam perceber que tem coisas que são necessárias e que tem coisas que são gostosas. Sim. Né? E as duas juntas, né? Elas podem caminhar, né? Uma não exclui a outra. Não. Né? Mas trazer esse sentido também de que não é uma punição, né? Não Você é. fazer prova, você vai ser punido. Então, a gente está trazendo um pouquinho disso também, né? Mas eu acho que faz muito sentido, né? De um ambiente onde você é estimulado as suas vocações, né? Desse crescimento, de que você pode ser quem você é com as suas habilidades. Claro, eu só ia comentar que eu gosto muito de uma palavra que faz muito sentido, que é experimentação. Eu percebo que isso é algo que deveria ser talvez um rema pra gente, assim, ao longo da nossa trajetória de vida, sabe? Eu gosto dessa frase de quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, porque essa é uma reflexão que eu tenho muito e que trago muito isso em atendimentos, porque a gente em algum momento da nossa vida deixa de experimentar coisas novas. E aí, consequentemente, como é que eu vou saber se eu gosto disso, se eu tenho uma habilidade nisso, se eu nunca experimentei? Isso tem a ver com profissão, mas também tem muito a ver com esse autoconhecimento e o quanto que, muitas vezes, por eu nunca experimentar algo diferente da minha realidade, da minha zona de conforto, de alguma forma, eu não consigo ter clareza sobre aquilo que eu gosto, sobre aquilo que eu tenho mais facilidade, sobre aquilo que eu tenho mais interesse, sobre aquilo que me faz me divertir mais, enfim. Eu fico no campo do conhecimento, né? Eu conheço isso, penso que não gosto. Não experimento, cristalizo essa informação de que eu não gosto. Então, eu vou experimentar para ver se realmente eu não gosto daquilo, né? Exatamente. Vou me surpreender. Então, uma dica importante, né, que você já está trazendo também, estimule outras coisas, né, que você goste de fazer. Tem outras áreas da vida também que, né, que a gente vai descobrindo novas habilidades e vocações. Aquilo que você acha que você não gosta. Exato. Para aí você poder, né, saber se você gosta ou não. Claro, você não vai sair experimentando tudo, mas aquilo que você sabe, né, que você tem uma oportunidade também. E falando nisso, as pessoas, né, têm perguntado assim, qual é o momento de fazer a transição de carreira? Como é que eu sei a hora de mudar o rumo da minha carreira e ser assertivo nessa minha escolha, nesse momento que eu estou pensando em fazer uma transição? Como que é isso? Como é que você enxerga isso, Ananda? Porque eu acho que a gente está num momento, né, de tantas transições, né? As pessoas estão querendo mudanças. Eu estava falando com ela que eu acho que isso da transição de carreira já era forte. Depois da pandemia, eu sinto que as pessoas querem muito mais, né? E você sabe que, assim, trazendo para cá, né, antes da Ananda iniciar essa conversa, eu e a Simone, a gente tem isso da transição também, dentro da própria carreira, né, de fazer essas mudanças, né, a CIA, executiva de RH, que vai para o consultório, para a clínica, e eu já trabalhei com outras coisas, eu trabalhei no universo acadêmico e depois eu fui para a política, olha só que coisa, né, é uma construção, mas tudo dentro de habilidades que eu tenho também, talvez de relacionamento, de comunicação. Mas manda aí, Ananda, vamos lá. Essa é uma pergunta complexa e eu vou tentar dividi-la em 3 partes, né? Provavelmente quem pergunta sobre qual que é o momento de fazer uma transição, em alguma medida essa pessoa está inconformada com o próprio trabalho. Eu acho que eu não estou mais satisfeito, eu acho que isso de alguma forma não faz mais sentido para mim. E aí, essa é uma primeira pergunta a se fazer, que é uma diferenciação entre o que eu realmente não gosto no meu trabalho. Não existe trabalho perfeito, logo todo trabalho vai ter algum ponto negativo. E aí, a primeira pergunta é poder identificar. Olha, eu não gosto do meu trabalho, algum tipo de relação social que eu tenho ali, então eu não gosto do meu chefe, não gosto dos meus colegas, ou então eu não gosto do ambiente em si, é um ambiente que é muito longe da minha casa, ou então é um ambiente que de alguma forma o espaço físico é desconfortável, então é realmente um ambiente tóxico de alguma forma também, e aquilo me incomoda muito e me adoece até, né, e de alguma forma a gente também tá falando de muitas pessoas que chegam para um processo de transição de carreira que já estão adoecidas, inclusive, não só pelo burnout, mas vários outros tipos de adoecimento psicológico.
Então, essa é uma primeira questão para poder diferenciar se não, eu até gosto do meu ambiente, eu até gosto das minhas relações, mas eu odeio aquilo que eu faço enquanto atividades, enquanto assunto com o qual eu trabalho, enquanto tarefas. Normalmente, se eu gosto até das minhas atividades, mas eu não gosto do ambiente, das relações, muitas vezes uma mudança profissional, no sentido de vou mudar de empresa, vou mudar de setor, de ramo, já é suficiente para esse tipo de satisfação, né, de mudança de necessidade. Agora, se eu reconheço que não, eu odeio aquelas atividades que eu faço, nossa, é muito monótono, é cansativo, é algo que não me anima, que não me traz nenhum tipo de realização, provavelmente eu identifico ali um momento de fazer uma transição. Essa diferenciação é importante porque muitas pessoas chegam nos atendimentos com essa angústia. Eu odeio, mas eu tô num trabalho tóxico, então minha empresa tá me adoecendo, não necessariamente o meu trabalho. Talvez se eu mudar, estiver num ambiente que seja mais saudável, mais acolhedor, mais respeitoso comigo de forma geral, isso já vai ser suficiente para que eu tenha uma realização melhor. Agora, o outro ponto é, dado que eu entendo que eu quero mudar, o que eu faço, né? Como é que eu descubro, como é que eu vou para uma outra área? E aí, nesse sentido, a gente oferece também atendimentos de orientação de carreira, mas algo muito importante nesse processo é essa ressignificação. Imagina alguém que teve toda uma história dentro de uma área, às vezes a gente está falando de 10, 20 anos dentro de uma área profissional, e de repente fala, realmente não quero mais isso, vou querer recomeçar a minha trajetória profissional. Eu não vou jogar todos aqueles anos fora. Então, um exercício super importante é essa trajetória da ressignificação. O que eu aprendi dentro dessa área? O quanto que isso foi importante para mim? Que habilidades eu desenvolvi dentro dessa área profissional? O quanto que isso me fez crescer enquanto pessoa, enquanto profissional? O que eu aprendi daquilo que eu gosto, dessas atividades que eu fazia? O que eu aprendi que eu odiava e que era muito insatisfatório, muito desgastante dessas atividades que eu fazia também. Isso ajuda a nortear o que eu posso reter dessas atividades, dessa experiência que eu já tive, para também pensar aquilo que eu posso fazer a partir de então. Dentro de um processo de orientação profissional, mas também para quem está ouvindo e pode mapear de alguma forma, um exercício muito interessante depois dessa ressignificação é fazer um mapeamento de possibilidades profissionais. No sentido de pensar quais são alguns caminhos que eu identifico profissionalmente, quais são caminhos que me chamam a atenção, que me interessam, fazer uma pesquisa profissional aprofundada, mas aqui eu também trago um tema que é muito valioso, que é o tema de critérios ou pilares profissionais. O que eu espero, de fato, de um trabalho? Que tipo de rotina eu espero? Que tipo de ambiente? Que tipo de atividades eu gostaria de fazer, que tipo de assuntos com os quais eu gostaria de me envolver, que tipo de retornos eu gostaria de obter de um trabalho. Às vezes eu quero mudar porque eu sinto que nesse trabalho eu não me sinto reconhecida, eu não gosto do status dessa profissão. Eu gostaria de um outro tipo de status profissional. Ou então eu gostaria porque eu quero algo que me traga mais estabilidade ou mais flexibilidade. Você falou da pandemia, agora eu quero um trabalho que seja home office, ou então que eu tenha mais tempo para ficar com a minha família, com os meus filhos, ou tenha um outro tipo de liberdade. Com certeza a pandemia foi um marco de transição muito radical nesse sentido, porque as pessoas começaram a se conectar tanto com uma realidade pessoal e familiar, quanto a ficarem muito cansadas do próprio trabalho. É incontável a quantidade de pessoas que eu atendi nesse período que vieram por conta de algum tipo de crise profissional. E que, nesse sentido, não sabiam muito bem descrever até que ponto era uma crise com o próprio trabalho, no sentido de instituição, eu quero mudar de empresa, e precisavam de uma recolocação profissional nesse sentido, ou até que ponto era uma questão de transição de carreira. Eu não gosto mais do que eu faço e eu quero mudar de área totalmente. Que interessante. E nessa questão da transição, o trabalho que vocês fazem também avalia essas questões para o empreendedorismo? Com certeza. Né? Se de repente você para uma carreira corporativa e vai para um lugar de empreender, como que faz isso? Porque é difícil empreender num país como o nosso, a gente tem por ano milhares de empresas fechando, os novos pequenos negócios com poucos incentivos, e isso também vocês fazem? Sim, com certeza. A parte desse processo de mapeamento de possibilidades profissionais, a gente faz também esse mapeamento de quais são caminhos profissionais, tanto no sentido de, eu pretendo prestar um concurso, eu pretendo empreender, eu pretendo ter uma carreira numa instituição privada ou algum outro cenário, eu pretendo conciliar carreiras, né, no primeiro momento, porque depois até numa terceira etapa, a gente faz todo esse processo de planejamento profissional. Pode ser que num primeiro momento essa pessoa escolha conciliar. Eu vou continuar aqui na minha empresa enquanto eu faço uma formação, enquanto eu me organizo financeiramente,
Porque a gente também está pensando, por exemplo, em alguém que está num certo patamar de vida e que a partir daquele momento ela vai ter uma mudança, às vezes de uma perda financeira, uma diminuição de padrão de vida, até que ela possa se estabilizar numa nova área profissional. Já atendi casos de pessoas que tiveram uma formação dentro de uma área, por exemplo, uma área mais administrativa, e aí depois ela pensou, não, eu realmente quero abrir mão disso e prestar medicina, por exemplo. E aí, né, ela vai ter que investir alguns anos, às vezes, de cursinho para vestibular. Depois ela vai ter que fazer toda uma formação dentro da própria universidade, que é algo super exigente, no sentido Residência. até... Residência. Então, a gente está falando de uma mega transição. Sim, que leva tempo, né? Muito E tempo. muito planejamento. Precisa de um bom planejamento. E um planejamento financeiro, emocional, porque vai exigir um colchão financeiro bom para você fazer uma transição, que você já sabiamente entende que 6 anos de formação mínima ali, básica, né? Chega uma pergunta aqui para você, né, de como então, né, até a gente pode usar esse marco da pandemia, de como construir um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né? Eu usei a pandemia porque você trouxe aí alguns dados muito importantes. Percebo, dando também esse contexto da pandemia, que isso de fato foi um divisor de águas no sentido das pessoas poderem se conectar mais até com a vida pessoal e até num sentido negativo de qual que é a minha vida pessoal agora, né? Eu trabalho o dia inteiro e aí agora eu saio do trabalho, mas continuo trabalhando. Muitas pessoas tiveram até essa realidade de adoecimento, do próprio burnout, justamente por isso. Porque ela terminava o horário de trabalho dela, né? Muitas vezes ali também, claro, por conta das restrições de saúde, a gente não podia muito sair de casa, mas mesmo depois, né, dessa abertura, essa sensação de, mas não tem muito o que fazer, não quero assistir uma série, eu não tenho muitos amigos, e essa sensação de esvaziamento, muitas vezes, que, de novo, tem muito a ver com essa expectativa ligada ao trabalho. Então, o que você faz além de trabalhar? Né? Então, essa é uma dificuldade. E aí eu faço também uma contextualização que é importante, que eu percebo que isso é especialmente mais difícil para pessoas tanto em cargos altos, de forma geral, né, em grandes empresas, mas principalmente para empreendedores, que tem muitas vezes essa conexão da identidade profissional. Então, eu sou o meu trabalho. A gente, muitas vezes, como psicóloga, às vezes lida com isso. Essa ideia de que eu sou psicóloga e eu tenho que ser psicóloga no meu dia a dia, na minha profissão, no meu trabalho, mas também muitas vezes nas redes sociais, mas em vários espaços de trabalho, né, com colegas, e meus colegas e amigos muitas vezes são amigos de profissão nesse sentido. E aí um desafio que tem se tornado muito comum, né, claro, não só da psicologia, mas de muitas áreas profissionais atualmente, é esse desafio de uma dificuldade muito grande de desligamento profissional, né, dessa ideia de que termino de trabalhar, mas no meu tempo livre eu continuo trabalhando. E aí tem um termo que é muito interessante, que é do lifelong learning, que é basicamente essa educação continuada. A gente sai de uma faculdade, de uma formação, mas continua estudando, mas continua aprendendo, mas continua fazendo uma especialização em uma outra formação, enfim. A gente parece que nunca para de estudar, e isso parece que tem se tornado cada vez mais comum em muitas áreas. Tanto porque o mercado de trabalho está muito concorrido, quanto porque as pessoas têm, de fato, buscado mais aprendizagem. Para muitas áreas isso é uma exigência. Isso é bom e é ruim em certo ponto, né? Porque às vezes gera uma ansiedade como se você não pudesse parar, né? Então, assim, olha, eu já estou em alguma coisa, eu já tenho que emendar uma outra coisa, eu preciso já pensar no próximo curso, né? Muitas vezes a gente muitas pessoas, né, dizem, olha, eu não consigo nem absorver, porque é tanta informação que não dá nem tempo de processar. Agora, o papo é bom, né? Eu já estou aqui, a gente já está chegando no final, acredita? Não acredito. E antes da gente terminar, eu queria te perguntar uma coisa que veio pra gente, uma pergunta que veio que eu tô, assim, vou pular algumas, tá? Desculpem, depois a Ananda responde, mas aqui eu tô curiosa aqui, vou aproveitar a pergunta, Ananda, 3 passos para construir um planejamento profissional para 2024. Olha, que perguntona, né? Assim, já estamos em outubro aí, já dá para pensar em planejar o próximo ano. Dê a dica aí para o nosso público que te perguntou. Ok. Bom, primeiro, o mais importante é você poder mapear aquilo que você tem enquanto objetivos, é claro, né? Sem objetivos a gente não chega em lugar nenhum. E objetivos em 3 aspectos principais. Primeiro, em termos profissionais, né? Qual que é o meu principal objetivo de carreira para 2024? Eu quero começar uma nova formação, eu quero crescer profissionalmente, eu quero fazer uma transição e mapear esse objetivo com clareza.
Isso inclui também um objetivo acadêmico. Qual que é o meu principal foco, né? Agora eu vou fazer uma nova especialização, eu vou fazer uma formação, vou continuar alguma que eu já estou, vou me aprofundar em algo. E também isso vai estar muito ligado a objetivos, tanto emocionais quanto financeiros. Eu preciso ter clareza de como é que está o meu estilo de vida, que tipo de qualidade de vida também que eu quero ter para o próximo ano, quais são meus outros objetivos pessoais, justamente nesse sentido de que a gente precisa conciliar vida pessoal e vida profissional. Esse é o primeiro passo, né? Mapear objetivos. O segundo passo está muito ligado com a ideia de você ter clareza de onde você quer chegar. Não adianta você mapear só 2024 se você não sabe onde você vai estar depois nos próximos anos também. Então tem muita ligação também com você ter uma clareza de futuro. Onde eu quero chegar a médio prazo, a longo prazo? Quais são os meus objetivos daqui em diante? E aqui eu entendo que uma construção mais coletiva faz diferença. Quais são parceiros que eu posso construir nessa jornada? Quem que é a minha rede de apoio? Tanto de vida pessoal e que vai me apoiar, me incentivar, me encorajar nessa jornada profissional, mas também quem são parceiros que eu posso ter profissionalmente, outros colegas de profissão, pessoas que de alguma forma podem estar comigo sonhando e construindo essa jornada profissional comigo também. Ter uma rede vai fazer total diferença no seu planejamento profissional. E o terceiro passo, e talvez um dos mais importantes e muitas vezes um dos mais esquecidos, é um pouco dessa ideia de experimentar. Muitas vezes a gente fica tão focado nessa ideia de eu preciso fazer muitas coisas que a gente não testa outras possibilidades. E aqui é a ideia de você poder inovar e realmente ter criatividade e conhecer outras possibilidades também de atuação. A gente muitas vezes segue a ideia fixa, eu preciso começar a trabalhar, eu estou nessa empresa, ou então eu estou desenvolvendo esse projeto, mas muitas vezes a gente não inova, não sai da caixinha, não tem ideias novas, não se permite ser criativo. Eu acho que esse é um exercício até do que vocês estão fazendo aqui no podcast, de tirar um exercício, uma ideia da caixinha e colocar em prática. Quantas vezes a gente tem ideias super legais sobre algo relacionado ao nosso trabalho que a gente nunca nem coloca no papel? Então, muito desse exercício. E é muito essa questão também de fazer um exercício, né? De também se avaliar, porque nós somos muito críticos, né? Nossa. Então, assim, eu e a Simone temos esse podcast aí na caixa já antes da pandemia, mas como a gente postergou e foi analisando, porque pra gente era assim, se não tiver perfeito, a gente não faz, né? Então, muitas perfeccionismo vezes atropela a gente muitas vezes, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer algo, né, por esse padrão também, né, de auto-julgamento, autocrítica. Por isso que a autocompaixão é tão importante. Autocompaixão. Eu amo essa palavra, gente, porque ela tem um significado tão amplo, né? Mas olha, puxa vida, né? A gente já tá terminando. A Fê disse aqui, Fê, poxa. Fernanda levanta a placa, a gente já fica aqui nervosa, mas ao lado bom de acabar é que você ganha presente. Mas antes disso, a gente tem uma pergunta aqui para você, que é o seguinte. Ananda, agora nos diz, o que você faz para manter-se emocionalmente sã? Olha, pergunta boa. Essa não estava na lista. Eu entendo que... Eu acredito muito que saúde emocional depende do equilíbrio. Não tem como isso não estar presente na minha vida. Então, a ideia de que a minha saúde emocional vai estar diretamente ligada com o equilíbrio das outras áreas de vida. Então, eu preciso cuidar da minha saúde física, eu preciso cuidar dos meus relacionamentos, eu preciso cuidar da minha família. E tudo isso com algum nível de equilíbrio. Mas eu também entendo que isso tem muito a ver com prioridades. Porque a gente nunca vai equilibrar todos esses pratinhos ao mesmo tempo. A gente sempre vai deixar algum cair. Então, a ideia de poder estabelecer prioridades a cada momento de vida ajuda muito a construir uma saúde emocional. Às vezes a minha carreira não vai ser a minha principal prioridade, porque eu vou ter que cuidar mais da minha saúde ou de um projeto pessoal e vice-versa. Isso pode mudar de acordo com o meu momento de vida. E eu entendo que talvez o mais importante nesse sentido também é me auto-observar. É me entender, é poder observar o meu corpo, observar as minhas necessidades, observar as minhas emoções e, consequentemente, acolher isso, respeitar aquilo que eu sinto e estabelecer prioridades coerentes com os meus valores e necessidades. Acho que você falou uma palavra que define respeitar os seus valores e as suas prioridades.
Muito bom. E para finalizar aqui o nosso encontro, mas já com pedido de volta, a gente tem feito isso. A gente quer que todo mundo presente fique, do Emocionalmente Muito Sã obrigada. para você. Para você, um presente, uma lembrança. Então, para finalizar, né, o nosso encontro, convidamos todos vocês a participarem do nosso podcast através das redes. Aí a Cia vai dizer aqui quais são elas. Lá vou eu. Gosto muito porque a Cia, ela sempre joga para si. Tem um patrocínio que eu acho que ela quer que a gente tenha, que ela sempre dá. Vai que cola. Plim, plim. Não tem esse lance de jogar pro universo? Vai que cola. Vou jogar. A gente trabalha com ciência, amiga. Vamos ver se cola. Então, sigam a gente no YouTube, no canal do Emocionalmente Sã, no Instagram, @emocionalmentesã, no Spotify e no Google Play. Estamos aqui há bastante tempo, já temos alguns episódios bem legais, então nos sigam, nos curtam e compartilhem, porque para nós é muito importante ter você aqui com a gente. Com os amigos, com a família, com todos. E você quer deixar alguma fala, alguma coisa que você queira dizer aqui para finalizar? Quando a gente cuida de nós mesmos e estabelece prioridades coerentes com os nossos valores e necessidades, a gente de fato constrói uma trajetória saudável. Muito Que bom, lindo. então, dando as mãos Obrigada. aqui, a gente sempre dá as mãozinhas, né, nesse movimento de união. Obrigada a vocês. Um abraço, pessoal, um beijo e até a próxima.